Olá, eu sou a Juliana Garcia, esse é mais um episódio do PVA Entrevista, o podcast aqui de Primavera do Leste, cidade polo do agronegócio no Mato Grosso. Hoje eu estou recebendo aqui um prazer, vai ser uma dupla, pai e filha, Dr. Rafael Amaya Stevens, oftalmologista, pai também da doutora Maria Mercedes Amaya. Tudo bem? Tudo jóia. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pelo convite. Muito felizes. Muito felizes. Que bom. Você, segunda vez, figurinha carimbada já por aqui, né, Maria Isso Mercedes? mesmo. Que bom te ter de volta. Muito obrigada, muito feliz. Eu fiquei muito feliz, o seu primeiro podcast foi cheio de informação, foi um monte de participação positiva, falamos sobre tudo, né, aquele dia. E aí eu fiz o convite agora para receber o Dr. Rafael, Muito obrigado. médico pioneiro aqui da cidade, né, Dr. Rafael, há bastante tempo. E hoje eu queria escutar um pouquinho da sua história. Você foi uma influência para a doutora Maria Mercedes, ela também mencionou isso no primeiro podcast. Então, para quem nunca ouviu falar quem é o Dr. Rafael, eu sei que o senhor é oftalmologista, atende no Instituto da Visão aqui em Primavera, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho quem que é o Dr. Rafael, formação e como é que o senhor chegou aqui em Primavera. Muito obrigado, estou muito feliz e muito emocionado, muito motivado, porque realmente é uma oportunidade de poder participar das coisas que ficam escondidas lá no coração. O entusiasmo de estar aqui em Primavera tem 19 anos, começou e não acabou, cada dia vai aumentando e certamente foi a preocupação de abrir novos espaços. Nós estávamos em Minas Gerais, onde eu formei na Universidade Federal, fiz lá o doutorado e até queria conhecer muitos sulistas. Queria ir para o sul, tinha uma cidade lá, contudo, um dos sulistas me falou, você tem que ir lá para Primavera. Sem conhecer, eu cheguei aqui. Na época, há 19 anos, estava numa crise da ferrugem de soja, a cidade estava em venda, todas as casas estavam escritas, se vende, se vende. Aí eu pensei, então não sei o que eu fazer, eu vou ficar aqui. E estamos com muita alegria, com muito entusiasmo, pensando que esse passado nos abriu um futuro enorme, não só na oftalmologia, como na vida, na esperança, na produtividade, no sonho de todos. E estamos aqui. E a Maria Mercedes, lógico, a filha querida, todas são queridas, sem ter tido uma força de influência, mas talvez pelo testemunho de vida, de experiências, ela foi atrás com absoluta liberdade para poder escolher sua profissão, mas contudo foi seguindo o caminho e é importante porque a sombra deve ficar. Quando a árvore cai, a sombra também cai, aqui não acontecerá a mesma coisa. Então estamos muito felizes, muito contentes e é lógico, nesta cidade maravilhosa, muito otimistas com novos projetos. Não se arrependeu de não ter descido para o sul, né? Foi uma surpresa gratíssima, porque quando eu cheguei, encontrei de tudo menos primaverenses. Só tinha sulistas, só tinha Santa Catarina, mineiros, paulistas. E na hora que eu fui abrir essa surpresa da gastronomia brasileira, me encontrei com pratos sulistas que eu sonhava algum dia conhecer, vim conhecê-los aqui, muito feliz. Primavera é um pedacinho do sul, né? Eu lembro que quando eu cheguei aqui em 2007, eu cheguei aqui. Eu também senti isso, falei, ninguém nasceu aqui nessa cidade, né? Como eu sou paulista, eu encontrei muita gente de São Paulo aqui. E eu falava, gente, ninguém nasceu. A minha filha é a geraçãozinha, né, que está nascendo e ficando aqui. Mas é uma cidade muito acolhedora e tem uma mistura, realmente, né? Um pouquinho do Brasil, um pouquinho de cada partezinha, né, do país Brasil aqui. E de fora. E do Brasil e de fora. Quais foram os maiores desafios do senhor enquanto médico há 19 anos, né? Essa cidade, a Primavera é muito novo. Para quem não conhece Primavera e vem aqui, fica até assustado, né? Porque a gente tem 30 e poucos anos e uma cidade com um boom enorme.
E de 20 anos para cá, a cidade deu um boom enorme mesmo, acesso a médico, hospital, o próprio instituto, né? Hoje tem várias coisas que eu acredito que há 19 anos atrás não tinha. Quais foram os maiores desafios da medicina aqui para o senhor? Sem dúvida, a desproporção entre as expectativas e os recursos imediatos. Longe de pensar que estaríamos numa área desprotegida, como eu imaginei no início, sem conhecer, depois de ter tido a experiência das pessoas, das perspectivas, dos sonhos, vi que valia a pena ir se sacrificando para fazer um investimento, não só na parte material, mas principalmente no preparo, nos cursos, estar atualizado, continuar aquele caminho de estar todo dia sabendo coisas novas. E hoje, graças a Deus, estamos aí e não erramos. Estamos agora com tecnologias novas, com o mais moderno, e como sempre falamos, sempre usando a tecnologia mais moderna, sem perder o carinho e a simplicidade de antigamente. Estamos abrindo novos projetos, novos programas, aproveitando todas as forças que a comunidade nos dá. Por exemplo, o Rotary Club, que tem sido um suporte muito importante para nós, e as instituições, a administração pública e todos os primaverenses que são excelentes amigos. O senhor é rotariano também, né? Também, sim, Há senhora. bastante tempo? Bastante tempo aqui na Colômbia, lá estivemos como presidentes do clube também e participando de momentos importantíssimos da história, das necessidades, principalmente das comunidades. E aqui participamos e temos um projeto muito importante na área visual, na qual o Rotary está disposto a participar junto conosco, praticamente sobre uma população quase de 15.000 crianças, crianças ou adultos, alunos aqui em Primavera, que mais adiante poderíamos comentar. Quer comentar agora de engenho? Isso agora. Já vamos comentar como é que é esse projeto. Esse projeto já vem de uma experiência muito bonita, tanto na Colômbia, que deu frutos importantes, tão importantes que foi um trabalho apresentado num congresso internacional em Guatemala. Depois a gente apresentou a ideia aqui e em tempo de Getúlio, inicialmente foi lento, mas abrangeu tanto professores como alunos. Ou seja, a ideia é encontrar uma metodologia que se antecipe aos tratamentos e às complicações. Se nós conseguirmos que os professores, com toda a boa vontade, a alma maravilhosa que eles têm, sejam um elemento multiplicador de recursos para detectar precocemente alterações visuais nas crianças, nos adultos, nos alfabetizando os adultos, aí com isso nós desfazemos o funil de tanta consulta reprimida. Com isso o professor aprende, detecta basicamente as alterações mais comuns, sabe se seu aluno tem ou não tem alterações graves, ele mesmo consegue saber se envia para o oftalmologista para que seja tratado, se for necessário um procedimento cirúrgico. E com isso, nós chegamos nessa época a atingir 5.600 alunos em Primavera. Foi um trabalho muito importante, reconhecido pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia em Brasília e apresentado como um dos modelos também para o país, que não é o único, porque no Brasil têm existido programas muito maravilhosos como Boa Visão Brasil, Bem Brasil, Ver Brasil, e de tempo em tempo reaparece. Então, isso é uma mentalidade da administração brasileira que tem se preocupado muito pela prevenção, tanto em crianças como em adultos. E a ideia é que, junto com a doutora Maria Mercedes, vamos multiplicar essa metodologia. Os professores já estão organizados, já selecionaram seus grupos,
agora na expectativa também das mudanças administrativas, poder então, junto com a Secretaria de Saúde, ampliar o atendimento para que esses alunos aos quais são feitos esses exames básicos pelos mesmos professores, nós vamos atender a parte já médica, já clínica, já de complicação, de óculos, de cirurgias. Já a doutora Maria Mercedes depois nos vai comentar como que vai funcionar isso também. É um projeto importantíssimo, né? Muito importante, porque também é uma presença da administração pública. Se nós atendemos 15, 16 mil alunos, é a cara da administração que está nas 15, 16 mil famílias. Então, é uma presença multiplicadora para todos os elementos da nossa comunidade. Maria, vamos pegar o gancho já então, né? Como é que é participar desse projeto? E é o que a gente estava falando antes aqui nos bastidores, é um legado, né? Não tem como não pensar nessa questão, lógico, é uma influência, mas é uma influência muito prazerosa, né? E aí um privilégio seu de ter teu pai atuando até hoje, né? E presente em várias áreas, né? Não só dentro do Instituto da Visão, né? Então, na sociedade. Então, agora eu quero ouvir de você, como é que é o projeto e como é que é para você estar junto do seu pai nesse projeto. Bom, primeiro, o projeto é uma ideia muito linda, realmente, né? O primeiro projeto que eles fizeram há muitos anos atrás aqui em Primavera foi muito bacana. E realmente consiste no treinamento dos professores para identificação de dificuldades visuais nas crianças de 6 a 15 anos, né? E é um treinamento básico, né, de ideias básicas para o professor que convive diariamente com o aluno, conseguir direcionar para a oftalmologia os alunos que ele identificar como com possível problema, né? E com isso, prevenir a não formação, né, realmente da visão em crianças abaixo, principalmente de 8 anos, né, que é quando a nossa visão se termina de formar aos 8 anos de idade. Então, assim, é um projeto muito lindo, eu acho que é uma oportunidade muito bacana, primeiro, obviamente, de viver o que é oftalmologia ao lado do meu grande mestre, que eu já me emociono, né, eu choro bem emocionada. Mas é uma oportunidade muito linda de vivenciar aquilo que ele sempre me ensinou, né? Não só de sermos médicos, mas meros instrumentos para outras pessoas, né? Sim. Então, é isso. É fazer a diferença, né? É fazer a diferença, muito bem. Com os dons que a gente recebe ao longo da vida mesmo, né? De Deus e dos mestres também. Eu acho que é isso. Toda essa emoção. Vamos já aproveitar que a gente começou a falar do projeto, então, aí, porque assim, hoje a gente tem um estímulo, né, muito maior de tela nas crianças, abaixo até desses 6 anos. E a gente vê bebezinho, crianças ali usando já a tela. Isso agrava, ou isso, não sei nem se agrava ou se desenvolve, chega a afetar realmente alguma questão. Porque a gente fala, eu como psicóloga estou sempre falando sobre a questão da atenção, né? Sim. É muito estímulo neurológico. Então a gente é a criança mais agitada, atrapalha o sono. Exatamente. Neurologicamente tem uma gama de problemas. Para a questão oftalmológica, tem isso também, que a gente já emenda aqui e já fala desses problemas. Interessante, porque nessa nova geração, diferente da nossa, né? A nossa visão sempre foi, na nossa geração, mais desenvolvida para longe, né? Então a gente brincava, a gente mirava lá na queimada e jogava bola e nós realmente arrumávamos coisas para fazer, né? Hoje em dia as crianças têm ficado cada vez com as coisas mais próximas, né? E isso tem feito com que a quantidade de pacientes com miopia tenha aumentado assim drasticamente, né? E realmente, além dessa questão que você falou, né, da perda de atenção, da ansiedade, os graus realmente têm se visto cada vez mais presentes nas crianças, coisas que na nossa época havia realmente gente usando óculos, por exemplo. Mas se você entra hoje numa sala de aula, você vê muitas crianças usando óculos. Não era nessa grande quantidade de hoje, né? Perfeitamente. E geralmente isso aconteceu principalmente depois da pandemia, onde o uso, na verdade, de telas começou a ficar cada vez mais intenso, exatamente. Então, isso tem se visto realmente
Muito, né? E tem muito estudo com relação à ansiedade, com relação à dificuldade do sono da criança, de atenção, de foco, né? E muitas crianças vão, inclusive, ao consultório com essas queixas, né? Da mãe de perda de atenção, de foco, e quando você vai ver, a criança realmente também tem problema visual, né? Então, às vezes, por exemplo, fazia... não ia muito bem na matemática, trocava alguns números, né? Ele enxergava né, por exemplo, era outro número. Perfeito, né? Não era uma dificuldade na matemática, era uma dificuldade de visualizar. Visão, exatamente, né? Então, porque é terrível, quando a gente vai lá fazer o exame, você fica, meu Deus, é um P, é um B, é um G, o que é aquilo? A gente se sente muito ridículo fazendo aquele exame, né? Porque a gente não quer errar, mas o olho não foca mesmo, né? Eu acho bem importante o que a doutora Maria Mercedes está falando, porque hoje vamos ter que fazer uma catequese com os pais e com as crianças. Entender muito bem, a doutora falou de que agora nós temos um apoio, mas uma necessidade muito grande de visão de perto devido a isso. Mas temos um fenômeno muito importante que a doutora tocou aqui, que é essa parte de estímulo neurológico. Quando nós estávamos nas nossas escolas e aprendimos a ler e a escrever, todas estas letras estão estáticas. Elas são do mesmo tamanho, da mesma intensidade de luz, elas estão quietas. Mas na hora que nós aparecemos na tela, nós sabemos que para que elas apareçam na tela, são milhões de pixels que estão em movimento para formar um número, uma imagem ou uma cor. Mas isso significa que 14 músculos dos dois olhos têm que entrar na mesma velocidade de movimento para poder estar em sinergia com a outra velocidade que de outra maneira não encaixa. Isso vai exigir, então, um estímulo e uma atividade muscular. Quando vamos na academia e ficamos uma hora, musculação intensa, está muito bem. 2 horas somos superpotências. 3 horas não aguentamos mais. Coitado do nosso olho, fica 1 hora, 2 horas, 3 da madrugada, 5 da madrugada, e não queremos que esse acúmulo de estímulos convertam lá no cérebro em estímulos de dor de cabeça, de enxaquecas, de mal-estar, de ansiedade, de estresse, de alteração do apetite, alteração de tudo. São 24 horas às vezes, porque mesmo estando dormidos, nós continuamos até com os estímulos de sonidos, audições, estresse, tudo. Então, é muito importante. Outro fenômeno importantíssimo é a distância. Nossos olhos estão feitos para olhar no infinito e para trabalhar a distâncias realmente de leitura, a 33 ou 70 centímetros máximo. Nossas crianças não estão lendo o celular, elas estão cheirando o celular. E, portanto, essa convergência dos olhos para poder aproximar mais a imagem e a intensidade aumenta, e esse é um dos motivos. Por outra parte, para nós poder enxergar com nitidez, precisamos que a lente externa do nosso olho, que nós chamamos a córnea, que é o que está brilhando aqui no meu olho, esteja plenamente viva. Ela é viva porque está principalmente lubrificada constantemente. Piscamos 18 vezes por minuto, mas quando estamos no celular, passamos a piscar 8. Ficamos 10 vezes por minuto que não damos mamadeira para o nosso olho. E o olho vai reclamar ardor, coceira, olho vermelho, incha a córnea, a imagem se torna menos nítida, forçamos ainda mais e complicamos ainda mais. E é uma coisa importantíssima, que se nós não conseguimos fazer musculação mais de 1 hora, é obrigatório que a cada hora nós temos que parar com o celular e sair dessa distância. Não precisa ir de férias para Dubai. É só olhar para outro lado, olhar para longe, que mudando a posição de perto, nossos olhos, muda a musculatura. O olho nosso faz assim, muito obrigado. Já relaxa. Muito obrigado. Só olhar para aí, tomar uma aguinha, conversar com o vizinho, ir no banheiro, fazer alguma coisa para poder, a cada hora. Isso vai estar influenciando muito
não só na escola, no trabalho, principalmente hoje, nossos trabalhos são celular e computador. Então, isso é um trabalho que a doutora falou agora, vamos fazer com as crianças também, mas principalmente com os que são mais sem vergonhas, que somos os adultos. Por isso a importância do projeto, né? Porque, na Isso. verdade, começa com a criança, mas de forma sistêmica, a gente alcança todo mundo ali, né? Sim. Essa questão do adulto é uma coisa tão impressionante, né? Porque o senhor falou, dá essa pausa, mas eu vou no banheiro, eu levo o celular junto, eu fico vendo o celular lá, né? Aí eu vou tomar um café e aí você tá vendo meme junto lá no café. E é uma coisa tão automatizada que as pessoas não percebem isso, né? Desculpa. Não, desculpa, eu costumo Quem vai falar... levantar agora? Primeiro a filha tem razão. Não, o que eu ia falar é que é interessante, né? Eu comento sempre com os pacientes que é fácil de entender. Se você olha para longe, os olhos estão retos, né? Se você olha para perto, não é que a gente fica vesgo, mas é que a musculatura fora e dentro do olho trabalham para focar e para fazer um zoom mesmo, literalmente. Preparado para isso. Perfeito. Então, quando a gente fica conversando, né, e fica mexendo, agora só de conversar, né, meu olho tá aqui. Imagina a criança mexendo no celular, e nós adultos também, mexendo horas no celular, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, né, mexe, pisca super pouco, e realmente a gente não descansa a musculatura, que é o que a gente faz quando a gente olha para o infinito. E não é infinito longe, é simplesmente olhar para frente, por isso que eu oriento sempre os pais. Uma forma de fazer o descanso das telas nas crianças, não é obviamente por tempo também, cada idade, né, tem o seu tempo ideal, mas também estimular atividades que realmente façam a musculatura relaxar. Por exemplo, ao invés de assistir vídeos, né, e colocar vídeos na criança no celular, coloque na TV, a criança sentada, já está relaxando a musculatura, né? Muito melhor do que ficar no celular durante horas treinando essa musculatura para perto, né? Qual a consequência para uma criança antes de 2 anos com o uso da tela? Então, tipo, compra o tablet, deixa no carro, né? Existe antes dos 2 anos, porque todo mundo fala, antes dos 2 anos não pode usar a tela. Existe realmente algo que prejudique, que não vai conseguir ou vai agravar depois de 2 anos? Essa idade é um marco ali ou não? Na verdade, é porque realmente esses estímulos, além das luzes azuis que vêm das telas, né? Nós estimulamos ou hiperestimulamos a criança, né? Igual o doutor falou, é muita informação, são cores, são letras, são coisas mudando. O cérebro todo imaturo, né? E a criança fica vidrada, é impressionante, né? Um choro, você coloca qualquer coisa brilhando numa tela. Eu falo criança... que hipnotiza, na verdade, né? Porque a criança ela não dá conta de distinguir tudo aquilo. Aí o pai e a mãe falam, ele tá adorando. Isso. Mas na verdade ele tá meio que obcecado por aquilo ali. E isso cansa muito, né? Perfeito. Eu costumo dizer que eu brigo muito com meus pacientes com o uso do celular na cama, né? A cama precisa associar que você vai deitar e vai descansar, senão as pessoas têm insônia. Só que aí geralmente apaga todas as luzes, cheirando o celular, como o senhor falou, né? A hora que desliga aquele celular, você tem um estímulo que mesmo com o olho fechado, você percebe as pitequinhas do olho, né? Eu fico pensando, coitado, a hipófise, a pineal tá assim estimulada lá dentro. É lógico que você não vai descansar. Sim. Aí você tem mau humor matinal e os pacientes não dão conta de associar que isso foi por conta do estímulo antes de dormir, né? Acorda no outro dia e fala, não sei o que está acontecendo, uma dor no corpo, uma dor de cabeça, mas o estímulo estava ali anteriormente, né? E hoje cada vez mais a gente insiste no que a doutora está falando, porque está se comprovando que a miopia precoce está aumentando. Ou seja, era mais comum a miopia nos adolescentes, nos jovens. Hoje não, hoje já está entrando numa margem muito pequena, assim, de 3, 4 anos de miopia, que aquilo não. Os japoneses, que são muito inteligentes, se ajudaram a inventar esta maravilha. Sim, exatamente se encontraram há pouco com uma pandemia de cefaleia em crianças. 6 meses atrás acabam de proibir o celular em crianças menores de 6 anos em todas as escolas. Com isso estão diminuindo toda essa incidência de queixas, de sintomas. A Sociedade Pediátrica do Reino Unido acaba de decretar a mesma coisa há 2 meses atrás. Semana passada ouvi alguma coisa parecida da Secretaria de Saúde de Rio de Janeiro.
a motivação era outra, que as crianças dentro da escola, na aula, estavam distraídos, não seguiam o professor e, portanto, iam suprimir os celulares. Lógico que surgiu então uma banda de pai de família, era ir contra a liberdade, contra a livre escolha. Aí entramos então na área da interpretação das palavras e dos valores. O que é liberdade, como se define liberdade, etc. Mas, de todas maneiras, é verdade que esses estímulos em criança estão aumentando as miopias. E o que a doutora falou é muito importante insistir no descanso, na metodologia, na visão de longe, para poder entender isto. O que seria hoje para as pessoas que trabalham, tem muita gente que trabalha em home office e trabalha com tela o tempo todo. Um descansinho a cada hora de 10 minutos já seria o suficiente? Na verdade, tem um esquema que se chama 20-20-20, que é a cada 20 minutos nós ficamos 20 segundos olhando a 20 pés. 20 pés, né, isso, né, a medida seria mais ou menos o infinito mesmo, ou seja, tudo que não seja próximo, tudo que não só estimule... dar uma olhadinha ao seu redor ali, Exato, seria meramente isso. sair do teu foco de trabalho, você descansa, musculatura 20 segundos e aí você volta para a tua atividade. Isso chamado 20-20-20, né? 20 minutos, a cada 20 minutos, 20 segundos, o infinito, exatamente. E a oportunidade é excelente porque aí recupera o piscar. Aquelas 10 vezes que você roubou seu olho para não dar a lubrificação, aproveita e faz. E olha, eu vou confessar aqui, porque a doutora está aqui na minha frente e ela cuida do meu olho, né? É tão automático, eu falo isso para as pessoas, eu não me dava conta de que eu não piscava, né, Maria? E um dia eu fui consultar com a Maria Mercedes com vários problemas ali, inclusive o envelhecer, né? Que faz o cardápio ficar cada vez mais longe, né, doutor Rafael? A gente começa a ficar realmente a 20 pés sem querer, né? E aí a doutora Maria Mercedes fazendo o exame falou assim, pelo amor de Deus, pisca, porque eu fiquei bem plena assim, né, ela fazendo o exame e eu não piscava. E é uma coisa que até hoje não é uma coisa automática, eu preciso me recordar. Eu agora fiz uma viagem, fui dirigindo, aí aquela coisa, eu paro, vou abastecer, eu pinguei o colírio, pisca, 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 boto o óculos, pisca, 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 mas eu tenho que lembrar de piscar, porque não é uma coisa automática. E muito por conta do meu trabalho, eu acho que eu fico tão atenta ali, escutando, que eu fico ali no infinito com o paciente e não pisco. Mas eu não tinha essa consciência que era sempre o olho irritado, vermelho, cansado, né? E agora eu sinto até o refrigério. Quando eu pisco, eu falo, ele é suave mesmo, né? Refresca a visão, né? Tem umas outras atividades, por exemplo, que eu vejo isso muito acontecer, por exemplo, em motoristas, né? Ficam muito atentos, né? Obviamente, né? Aquela tensão, né? Exatamente, além de ficarem, né, o tempo todo, né? Olha para frente, né? Vai ultrapassar, né? O ar-condicionado também vindo aqui, mas ficam vidrados inconscientemente, né? Porque o cérebro não quer perder informação. Mesma coisa que acontece conosco quando nós usamos as telas, né? E realmente o piscar reduz muito, muito mesmo. Por isso que a informação é tão importante, né? Porque é uma coisa simples, que geralmente o paciente não tem uma orientação e vai lá na frente vai agravar, né? Com certeza. A doutora acaba de falar uma coisa muito importante. O motorista, o caminhoneiro, ele está firme, ele pisca menos e, além de mais, temos um ar-condicionado constante. Nosso ar-condicionado ele tem dois elementos sobre o olho. Ele seca e suga. O ar-condicionado está sugando. A gente fez lá uma experiência no consultório, quanto que sugava o ar-condicionado da sala dos pacientes que entravam. No dia suga um balde de água. Um balde apareceu lá de água. É verdade que tem mais umidade no ar e tudo. Uma sugestão que a gente poderia dar, principalmente nos dias mais secos ou no tempo que a gente dura mais tempo no ar-condicionado, ter uma umidificação adicional para poder manter o ambiente mais úmido. E o motorista, se ajudar, a gente sugere também, por exemplo, as lágrimas adequadas, artificiais ou colírios, para ajudar. Eles não sejam o substituto da lágrima, porque não é bom, mas sim pelo menos ter uma ajuda para quando a gente sente essas incomodidades. Geralmente
no ônibus, quem viaja de ônibus, a mesma coisa. Avião, no né? avião, mesmo no barco, que está no mar, a umidade do mar não entra no barco, porque está fechado e tem ar-condicionado lá dentro. Então, ter esses cuidados em todos os lugares dos nossos ambientes de trabalho também. Que ótimo. Bom, vamos falar um pouquinho lá do Instituto, então, né? Que a gente começa a falar do olho, vai apavorando as pessoas, né? Eu já pisquei várias vezes aqui. Hoje o Instituto começou, o senhor era o fundador do Instituto e hoje a Maria Mercedes atua lá com o senhor. Como é que é o Instituto, o que ele oferece hoje, quais os serviços, e a gente vai falar também de projetos novos que tem. Então, há 19 anos o senhor chegou, era de uma forma. Maria Mercedes chegou e está trazendo um renovo aí agora, né? E temos projetos novos de crescimento. Então, como é que é o Instituto? O Instituto, ele tem, né, por enquanto estamos os dois, né? A dupla. E a dupla. E também trabalho praticamente em família, né? Porque a minha mãe também, né, participa dos exames, né? Minha mãe também se especializou durante muitos anos nessa parte dos exames, nos ajuda no ensinar o paciente a colocar e tirar as lentes, né? Quando fazemos os testes de lentes de contato. E, né, uma família grande, né? O administrador, o meu esposo, e enfim, assim vai. Mas realmente a instituição oferece, né, atendimento oftalmológico especializado, muito humanizado, graças a Deus. E agora com novas chegada de aparelhos, né, atualização mesmo, muitas tecnologias em nome de Jesus nos próximos dias e ampliação de espaços, né, porque acabou ficando pequeno, né. Eu cheguei e realmente ficou pequeno. Chegou ocupando espaço, né, Maria Cheguei Mercedes? ocupando espaço e ficou realmente apertado. Então, estamos nesse projeto de ampliação e de construção realmente do Instituto da Visão bem completo. Né? O Instituto vai virar Hospital dos Olhos no futuro, bem breve. Isso, vai virar um hospital, né? Com toda a estrutura mesmo. E está crescendo, graças a Deus. Estamos aí. Esse projeto, eu até brinquei com você, né? Vai nascer, né? Porque fazer um projeto de crescimento, né? Investir, né? Não é para muitos, né? É para poucos, porque é uma empreitada e tanto, né? Então, seu pai pegou uma fase, né? E você está pegando uma outra fase de empreendedorismo. É verdade. Como é que é para você ter esse legado? Tipo, olha, eu cheguei aqui, né? Isso aqui era a área do meu pai, né? Meu pai abriu a porteira aqui para mim. Como é que é para você hoje estar junto do seu pai e pensar nesse crescimento do futuro? Bom, primeiro, para mim é um privilégio, é mais do que uma bênção, né? Poder acompanhar ele, não só na vida profissional, né? Na vida pessoal também. Eu aprendo todos os dias com ele, eu sempre falo isso. Eu acho que da parte, né, da própria instituição, né, muito bacana vermos o crescimento nós dois como profissionais, vendo a estrutura crescer toda, né, a equipe também, né, que antes era pequenininha, agora está aumentando, então é muito bacana vermos esse crescimento da empresa mesmo, né. Agora, como médica e pessoal e filha, para mim é muito gratificante, né? Primeiro eu opero com ele, né? Então para mim é inacreditável, na verdade, né? É uma bênção realmente poder exercer minha profissão com o meu mestre de vida, que é ele, né? E eu acho que É mais fácil falar dele como empreendedor do que como pai, pelo jeito, né, com Maria certeza, Mercedes? sim, nossa, mas é muito bacana esse complemento, sabe? Porque realmente é lindo poder estar o tempo inteiro, né, juntos em toda a caminhada, né? Do atendimento do paciente, as cirurgias, os pós-operatórios, o dia a dia mesmo, é muito legal, muito... A Maria Mercedes, a doutora Maria Mercedes, hoje falava da mãe. É interessante porque ela, a Merceditas, tem nos acompanhado o tempo todo, há mais 40 anos aí de oftalmologia. Eu falo para ela que ela sabe mais oftalmologia do que nós. E na Colômbia especializou também lá na área técnica e tem nos acompanhado passo a passo. E, portanto, não só sabe as notícias de vez em quando, mas ela acompanha e vive, isso é muito importante.
Mas isso tem nos ajudado muito, porque ela, como mãe, foi criando em nós uma preocupação muito grande pelas mães. Então, a nossa oftalmologia é uma oftalmologia que vê os olhos desde antes de nascer. Então, nós acompanhamos no pré-natal, nós ficamos muito atentos com todas essas infecções intrauterinas, toxoplasmoses e todos esses vírus, sarampos, etc., para poder estar atentos com o recém-nascido, com a criança, com o adolescente, o jovem, o trabalhador, o profissional, o idoso, etc. Ou seja, nos permite ter um leque completo de preocupações. Isso tem criado em nós essa perspectiva de que os serviços têm que se ampliar. A área de glaucoma, que a doutora Maria Mercedes tem, é uma área muito importante para nós, porque era uma patologia, era uma doença desconhecida ou pouco conhecida ou pouco divulgada, e as causas de cegueira pelo glaucoma é um índice muito alto. Depois da catarata, é praticamente a maior incidência de cegueira prevenível e, se não curável, pelo menos recuperável. Ter ela aqui, temos pouquíssimas glaucomatólogas no estado, é um suporte enorme. Até aqui nós tínhamos que mandar tudo para Cuiabá, para Goiânia, às vezes para São Paulo, até para Belo Horizonte. E hoje nós damos o luxo e a alegria de poder, pelo contrário, receber de várias partes aqui de nosso contorno de cidades essas patologias que antigamente nós não podíamos atender. Isso porque o glaucoma e a catarata, que são, por falar assim, a causa maior de cegueira, nós podemos tê-la nas nossas próprias mãos, tanto na prevenção como na cirurgia de catarata, como a cirurgia de glaucoma, e hoje com altíssimas tecnologias. Antigamente era só o bisturi. Hoje não, a doutora está recebendo aí a última tecnologia de laser para poder fazer cirurgia de glaucoma, que ela pode nos explicar aí melhor. E nos sentimos muito felizes. Ela falou do bom que é estar com o pai, mas eu... Mas aí você me quebra. Tranquilamente aqui. Mas é muito bom estar o pai com a filha. Por quê? Porque não só emocional, não só sentimental, não só que eles vão recolher a nossa riqueza em suas mãos. Tudo isso é fantástico e poético. Mas é uma realidade que elas conseguem nos renovar constantemente. Elas chegam com todo um caudal, uma riqueza enorme de conhecimento, de professores, de escritos, de tecnologias, que a gente não tem tempo de acompanhar. Com isso, toda vez que temos que tratar um paciente, fazer uma nova tecnologia em cirurgia, uma dúvida no meio da cirurgia, ela tem outra ideia. E, além de mais, hoje eles constituíram uma rede, uma malha de informação com seus professores e seus colegas, que mesmo dentro da cirurgia, eu sinto que ela se comunica com seus colegas, pergunta com o professor, o que o senhor acha? Estamos com esta complicação, paramos aqui, seguimos. E isso é fantástico, isso é emocionante realmente. Então, se alguém tem a maravilha, o tesouro de ter um colega médico de lado, imagina ter uma filha com esse tesouro, essa inteligência e capacidade. É realmente uma emoção, mas também uma segurança muito grande para nós e para o paciente, porque realmente duas cabeças pensam melhor do que uma, e sempre alguém está na frente com novas preocupações, novos questionamentos, novas sugestões, também segurado um pouco com a experiência, com a prudência, com certa malícia da experiência dos anos anteriores. Então, eu acho assim que é fantástico. É uma dupla perfeita mesmo. Eu sempre falo que o conhecimento, ele nunca é o suficiente, né, doutor Rafael? Ainda mais na área da saúde, assim, porque tudo muda tudo tão rápido e constantemente, que por mais que a gente saiba, né, eu tenho 20 anos de consultório, chega uns pacientes de vez em quando dentro do consultório e falo, cara, eu não vi isso.
Tem que estudar isso agora, porque Sim. o que é isso que tá, né? Que diagnóstico é esse? Que novidade é essa? Tudo muda tudo tão rápido, que aquilo que a gente conheceu lá na faculdade já não faz mais sentido, né? E aí ter essas pessoas na nossa volta, conhecimento, porque não é todo mundo, não é todo profissional que compartilha conhecimento. Né? E eu sempre falo que esse não é um bom profissional, porque conhecimento não nasceu para ficar com a gente, né? Nasceu para ser esparramado. Porque senão não faz sentido, Sim. né? E é muito legal, porque às vezes a gente vê pessoas muito resistentes a essa novidade, né? Médicos mais antigos, muitas vezes muito resistentes, né? Do tipo, invalida até o conhecimento. E nenhum conhecimento pode ser invalidado, nem o antigo nem o novo, né? Porque todo mundo tem alguma coisa para agregar, para compartilhar nisso tudo, né? Sim, é verdade. Um aspecto assim muito importante que eu fico muito feliz com a doutora Maria Mercedes é a prudência frente ao momento do medo. De qual medo? Hoje a informação é tanta e os pacientes já têm tanta informação e o Dr. Google já informou eles de tantas coisas que ela me fez refletir uma vez. O pai, ele sabe, mas nós temos o conhecimento do que é necessário. E é verdade, sim? Todas as pessoas sabem, têm informação, sabem tudo, já chegam já com o diagnóstico, já chegam pedindo o que eles querem, o tratamento. Então, é importante essa convivência de alguém que traz as ideias novas, de alguém que traz a experiência e poder equilibrar em benefício dos nossos pacientes, não em benefício do nosso orgulho, da nossa sensação de plenitude ou de ser o melhor. Jamais seremos os melhores. Seremos sempre bons em busca do perfeito, isso sim. Mas estaremos sempre atentos, com humildade, a reconhecer que estamos limitados e que algumas coisas têm fronteiras. Têm fronteiras. Isso tem sido uma experiência fantástica. Muito obrigado, minha filha. Eu estou me sentindo privilegiada de poder ter entrevistado vocês dois, né? Hoje, se fosse para o senhor dar um conselho, né? Para quem quiser aí tá entrando, terminando medicina, pensando na oftalmologia, qual seria o conselho do Dr. Rafael para esses jovens médicos de hoje? Isso. Eu acho que o primeiro conselho seria a humildade. Porque hoje nós temos a sensação dos dois extremos. Hoje temos tantíssima tecnologia, está tudo tão perfeito, está tudo escrito e está tudo feito na internet, que então eu não preciso mais. E segundo, o medo, porque na hora que enfrento a realidade, não encaixa às vezes uma coisa com a outra. Tendo a humildade, sendo capaz de reconhecer os limites e sendo capaz de reconhecer que precisa estudar, ler, perguntar, esperar um pouco para tomar as decisões, ele pode transitar tranquilamente por qualquer das áreas da medicina, das especialidades, e não ficar na superficialidade, o que é um grande perigo, não só na medicina, em todas as profissões. Hoje nós queremos ter os resultados o mais rápido possível, os melhores possíveis, da maneira melhor paga e no menor tempo possível, com o menor sacrifício possível. Isso não existe. Então, a base seria a humildade para poder ter paciência, recorrer aos que sabem, aceitar o que a doutora falou agora, a experiência dos novos, que têm maravilhosas experiências, e encaixar as duas etapas para poder progredir. Vai todo um conselho, né? Maria, se você pudesse mudar alguma coisa aí na tua carreira profissional, você mudaria alguma coisa ou não? Sinceramente não, Nada, Ju. né? Eu acho que nós somos uma construção diária, né? Sim. A gente nós somos lapidados diariamente, né? Eu acho que todas as experiências são extremamente válidas para aprendermos como fazer e como não fazer, né? Isso que é o mais legal da vida, né? Aprender vivendo mesmo. Isso mesmo. Não tem outra. Eu sempre falo que a vida não é sobre teoria, é sobre prática. Né? A gente pode ler, a gente pode saber muita coisa,
Mas se a gente não se colocar ali à disposição, com a carga, a coragem, a gente não sabe viver, né? A gente viu a vida passar só, né? Isso é verdade. Passou. Lá no Instituto, então, quem estiver hoje nos ouvindo, esse podcast cheio de novidades aí, né? De muita coisa. Então, desde a consulta criança, jovem, adolescente e adulto. Sim. Desde problemas muito simples como aprenda a piscar, né? Para o olho não secar, até as questões cirúrgicas são realizadas ali também, é isso? Isso mesmo, e também o atendimento né, direcionado principalmente ao glaucoma, né? Porque eu sou especialista em glaucoma, isso mesmo. E com as novas tecnologias chegando aí, tanto para o glaucoma quanto para a oftalmologia geral mesmo, né? Hoje tem, dessas tecnologias, já que você está cheio de novidade para tecnologia, tem alguma coisa dessa parte tecnológica que evite, não necessariamente ser cirúrgico? Existe um tratamento para o glaucoma? Isso. Na verdade, o tratamento do glaucoma inicial é feito com colírios, né? Mas hoje em dia existe um laser que é feito no ralo do olho, chamado trabeculado, né? A gente usa um laser chamado SLT e é um laser na Europa já usado como primeira opção antes do colírio. Então, é claro, com suas indicações, ditas indicações, mas esse inclusive é um dos lasers que vai chegar em nome de Jesus nas próximas semanas. E tem outra gama, né, de tratamentos que a gente chama de ciclofotocoagulação, são projetos aí vindo também, outro tipo de laser na cirurgia do glaucoma, e as convencionais, na verdade, que é a trabeculectomia, é a principal cirurgia feita no glaucoma, quando o tratamento com colírios e etc. se esgotou e a doença continua avançando. Então, Primavera vai contar agora com esses aparelhos lá no Instituto para facilitar. Exatamente. Baita empreendimento, né? Baita alegria. Por isso que eu falo que é um filho que vai nascer, né, Maria? Já nasceu. Gestou, foi lá, paquerou, até a gente poder nascer. Isso mesmo, já E aí, nasceu. Primavera e região vai poder contar com isso, né? né? Verdade. Eu sinto muita emoção estar junto à doutora Maria Mercedes, porque até aqui o conceito de cegueira estava muito associado a traumas ou a doenças como a diabetes ou a catarata. E era praticamente, operando a catarata, nós enxergamos fantástico. Mas o glaucoma passa a ser uma arma importantíssima, porque quando eu fico cego da catarata e sou operado, eu enxergo de novo. É uma alegria enorme. Com o glaucoma, se eu não detectar precocemente, como está fazendo a doutora, se eu não previno para que não se perca a minha visão, estou perdido. Essa visão que perco, não recupero mais. Portanto, essas tecnologias novas, esse cuidado que a doutora está tendo, a programação preventiva no glaucoma em todas as cidades, é um avanço enorme para a prevenção da cegueira e para a recuperação daquelas status de atividade laboral. Isso por quê? Porque o glaucoma impossibilita mais do que a catarata. Se um trabalhador fica cego, né? de forma irreversível, se um trabalhador fica cego por catarata e operado, ele pode voltar a ser trabalhador. Ele é reabilitado. É reabilitado. Né? Se uma pessoa perde a visão pelo glaucoma, ele já perdeu, já não pode recuperar mais. E o grande trabalho da doutora agora está sendo nessa prevenção, nesses tratamentos, nesses lasers, nesses colírios, para evitar que as pessoas cheguem a perder. Não são os idosos, nem são os velhos o maior continente de cegos da nossa sociedade. Hoje são jovens, adultos jovens. Antigamente era depois dos 60, os sexagenários. Agora não, agora já. Interessante que essa questão é muito importante, né? Aqui no Mato Grosso eu tenho visto muitos pacientes adultos jovens com diagnóstico de glaucoma mesmo, né? A gente chama de glaucoma juvenil. Tenho visto muitos, principalmente da região de Pochoré, eu acho até interessante, eu até te comentei outro dia, né, de fazer um estudo, porque é muita gente. Coisa, tem uma causa não definida isso, numa região? O juvenil, não, me chamou a atenção de ser uma região específica, né? Muita gente com glaucoma juvenil, que realmente
né, o número é grande realmente, né? É claro que, né, a prevenção da maioria dos glaucomas é realmente com esse acompanhamento, mas é interessante ver que na região existe muito glaucoma de todos os tipos, que glaucoma tem vários sobrenomes, importante saber. E realmente a prevenção é a principal para essa perda entra naquilo de que a gente cegueira. gravou do outro podcast, da gente entender a importância, às vezes, de consultar o médico, não quando está sintomático, né? Então, às vezes, a gente passa pessoas que passaram 20 anos, 30 anos, nunca foram no oftalmo, porque nunca sentiram nada. E aí eu sempre penso isso, eu também não sentia meu olho seco, né? Até tomar consciência que aquilo ali era sintoma de um olho seco, né? Sim. Então, às vezes a pessoa tem sintoma de catarata ou de glaucoma, acha que é só por, eu sou jovem, né? Isso é uma doença realmente do envelhecimento e não tem nada a ver. Pode realmente ter alguma coisa ali, né? E, inclusive de causas secundárias, como o uso do corticoide, que, né, nós conversamos no outro podcast, né? Da automedicação e do perigo desse uso desses medicamentos na pressão do olho e na cegueira irreversível, que é o glaucoma secundário ou ao corticoide mesmo. É importante associado a outros fatores de risco, né? É decir, todos nós, depois dos 40 anos, pelas mudanças hormonais, estamos predispostos para o glaucoma. É lógico que não é que todo mundo vai ter glaucoma, mas já é um elemento importante, assim como a parte genética, se meus pais, meus tios, meus antepassados tinham, que às vezes não sabemos que antigamente não era tratado, ou passava... Nem diagnosticado, mas hoje a parte genética é muito importante, igualmente vida sedentária, fumante, obesos, todos são fatores, e hoje, lógico, a diabetes que a doutora falou, são elementos muito importantes. Quer dizer que estamos expostos ao glaucoma de uma maneira tão extensa que antigamente achamos que ninguém ia ter glaucoma. Esses 40 anos é um divisor de águas, né, doutor? Não é bom, viu? Depois dos 40, tudo degenera. É muito injusto esses 40. Eu não acho que isso é boa. É bom pela sabedoria, mas olha... experiência, gente. O olho... Isso. A minha relação com o meu olho depois dos 40 não tá muito boa. E segundo a Maria Mercedes, só vai piorar daqui pra frente, né? Então, ok, né? Vamos com isso, né? O que a gente faz? Dá graças a Deus que a pessoa está estudando, investindo, né? Para poder ter acesso, né? A gente brinca, mas realmente é uma questão que a gente não pode deixar passar em branco. Precisa fazer consulta de forma periódica mesmo para poder, olha, é um check-upzinho, não inclui só, né? O clínico geral ou o cardiologista. É necessário incluir outras especialidades, inclusive, principalmente a oftalmologia, né? É verdade. É importante. Há 6 meses, uma empresa canadense de seguros de vida publicou os resultados nos itens mais importantes. Por que as pessoas tomam um seguro de vida? Colocava assim: por medo a uma bala perdida, por medo a perder um braço, por medo a AIDS, por medo ao desemprego, por medo a um infarte, por medo a perder a visão. A visão ficou em primeiro lugar. As pessoas podem ficar sem braço, podem receber bala perdida, ter infarte, mas não querem ficar cegos. É uma relação, né, impressionante. É verdade. É difícil até de imaginar, né? A gente até se imagina com uma prótese, mas sem a visão, não, né? Uma coisa impressionante. E é tão automático que as pessoas não se dão conta. Só depois você começa a perder, né? Você fala, realmente, o que a gente faz? A gente perde todos os outros sentidos. A visão é tão soberana que ela anula até os outros sentidos da gente, né? É muito prático poder ver. Não precisa tatear, eu tô vendo, né? Olha, vai render muito podcast ainda, né? Maria já virou sócia, vai voltar mais vezes, né, Maria Mercedes? Doutor Rafael, foi um prazer receber o senhor. Eu quero ser assessora aí. Vai voltar mais vezes também, né? Eu fico muito feliz de saber que vocês estão empreendendo, crescendo. A gente vai acompanhar e quando o Instituto crescer e ficar pronta essa reforma, essa construção, quero que vocês voltem para contar as novidades. E que vocês tenham, né, informações. Eu sempre falei, o PVA ele tem um objetivo da gente primeiro valorizar o que está na nossa cidade, e é muito bom isso, né? Porque eu sempre falo, a gente sempre precisou ir buscar lá fora. Hoje a gente tem muita coisa na cidade, né? Muita coisa. Então, para quem não é do Mato Grosso, às vezes não tem uma visão do que a gente tem aqui, né? E é um privilégio Primavera, porque não é todas as cidades do estado que têm esse acesso.
principalmente para o norte, né? Então a gente está no entroncamento e ter acesso a tanta coisa hoje é um privilégio. Dessas pessoas que saíram, foram estudar, voltaram, né? Querem fazer a diferença, que isso é muito prazeroso, né? E você está nesse campo aí, né, Maria? Que bom poder ouvir a história de vocês, de pai e filha, né? Envolvido nessa questão da medicina. O Dr. Rafael vai voltar para falar sobre várias experiências aí ainda, para poder compartilhar com todo mundo, mas foi um privilégio hoje entrevistar vocês dois, viu? Poder contar um pouquinho. Obrigada mesmo. Obrigada por esse carinho também. Nós ficamos muito felizes de estar aqui, né, pai? Muito. E muito feliz e abençoada de te ter aqui comigo. Que a caminhada seja longa ainda, Amém. né, Dr. Rafael? Deus né? abençoe. Possa compartilhar muito ainda. Sim, sempre perguntam que até quando a gente vai trabalhar. Eu sou da escola dos japoneses que acham que a vida começa aos 124 anos. Eu também, eu sempre falo que a gente está entrando numa fase que a gente está precisando reaprender a envelhecer. Nós não sabemos envelhecer. É uma geração que aos 50 anos ali já parava, né? Então a gente sabe ser jovem e a gente é jovem durante muito tempo. E envelhecer agora vai dar uma remexida nessa geração nova, né? Valorizar esse envelhecer, né? Nós não temos isso. E aí que é bom que o senhor está aí, né? Ativo. E envelhecer com os velhos. Isso. Bem isso mesmo. A gente vai estar aí um bom podcast depois, né, Dr. Rafael? Vamos falar sobre sabedoria no envelhecer, né? E eu sempre falo que para envelhecer bem a gente precisa manter o bom humor, né? Outro dia eu estava conversando com a minha irmã, falei pro meu pai outro dia, Nelson Rodrigues era um homem muito à frente, o mundo não estava preparado para o humor dele. E a vida de perto, ela é uma tragédia, se você se afasta um pouco, ela vira meio comédia, né? Porque a gente ri daquelas coisas que acontecem no cotidiano, como envelhecer, perder a visão, passar apuro, ver etiqueta errada porque tá sem o óculos, teimar com o óculos, são coisas que é do envelhecer, que se a gente não tiver bom humor, a gente não vai a lugar nenhum, né? Eu acho que envelhecer a gente tem que deixar para os outros. O nosso professor Hilton Rocha perguntavam para ele como que o senhor define um idoso. O idoso deve ser aquele que tem uns 50 anos a mais do que a gente. É uma boa técnica essa, eu vou adotar ela. Bom, faltou algum assunto ou podemos encerrar? Podemos encerrar. Deu hoje? Deu. Vai ficar pro próximo agora, né? Isso mesmo. Obrigada, viu? Obrigada mesmo a pelo vocês. carinho, pelo Muito convite. feliz. Que bom, Muito feliz eu pelo fiquei carinho. muito feliz. Bom, esse foi mais um episódio do PVA Entrevista, hoje com histórias entre família e medicina, recebendo o Dr. Rafael e a doutora Maria Mercedes. Se você considera importante o nosso conteúdo, se você curtiu, lembre-se de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, sua participação é importante para nós e compartilhe com quem você quiser e puder e se beneficiar dessas informações tão ricas que essa dupla trouxe para nós hoje. Até o próximo episódio.